Olá, meus queridos, graça e paz para a tua vida. Olha nós aqui com mais o nosso vídeo diário. Queridos, olha que interessante. Agora eu quero falar para você de algo que com certeza pode te espantar. Eu quero falar sobre a vantagem da adversidade. Olha que interessante. Deus permite que situações terríveis aconteçam em nossa frente por alguns motivos. E um deles é para te projetar. Ninguém é projetado simplesmente no conforto, nas coisas boas que acontecem na vida. É as adversidades que estão ao seu lado que vai te projetar. Quem projetou Davi foi Golias. Enquanto Davi estava lá no pasto, enquanto Davi estava lá no deserto, ele simplesmente era um pastor de ovelha. Ele era pouco conhecido. Ele era conhecido por algumas pessoas porque ele tocava bem. Ele era uma pessoa honesta, reta, justa diante de Deus e cuidava das ovelhas. E alguma versão, e até ter escrito algo interessante, que ele cuidava das ovelhas malhadas. Olha que interessante. Alguns dizem que essas ovelhas malhadas, elas serviam para o alimento, para abate. Algumas que eram um pouco fracas, algumas um pouco debilitada, e assim Davi cuidava daquele rebanho. Existia três tipos de pastores. Existia o pastor que cuidava, ia e voltava todos os dias. Existia um que ia e voltava sexta-feira antes do pôr do sol. Existia o outro que ia e só voltava quando era convidado. Ele tinha que ficar lá cuidando do rebanho. E a história vai dizer que Davi era esse, que era só quando fosse convidado. Mas um dia, Deus olhou para Davi e viu que Davi era para ele como uma ovelha. Davi olhou para Deus e viu que Deus era o pastor dele. Assim como ele era pastor daquelas ovelhas, Deus era pastor dele. Por isso ele disse: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Ou seja, não é nada me falta, porque sempre faltava casa, faltava companhia, faltava muita coisa para Davi. Mas uma coisa que nunca faltava era o Senhor. O Senhor não faltará. Por isso que o texto é: o Senhor é meu pastor, não me falta. Quem não falta é Ele. Ainda que falta tudo, o Senhor está presente. E esse Deus que nunca falhou, um dia criou uma adversidade, aonde deixou Golias afrontar por 40 dias o povo de Israel, até Davi chegar. Enquanto Davi chegou, viu aquela situação toda, ele disse: quem é esse incircunciso? Enquanto as pessoas chamavam de gigante, o grande Golias, Davi chamou ele de incircunciso. Ele não tem aliança com Deus, ele não tem aliança com o Senhor dos Exércitos. Então a Bíblia diz em que Davi disse: eu vou enfrentar este homem. Essa diversidade que Deus criou, que Deus permitiu que acontecesse, ele queria projetar Davi, porque Davi já era um homem escolhido por Deus, o qual o Senhor o levantou ele para governar todo Israel. Um homem segundo o coração de Deus, um homem que ainda era jovem, criança, muito jovens. Uns falam de 17 anos. E um rei acredita nele e deixa ele enfrentar um gigante que já estava há anos na guerra. Não tinha nenhum soldado que teria coragem de enfrentar Davi, ou que enfrentar o que Davi enfrentou, que foi o gigante Golias. A Bíblia diz então que ele caminha até aquele gigante. Mas algo interessante, retrocedendo aqui para você entender, é por que Saul permitiu que Davi enfrentasse aquele gigante. Porque nas marcas do cajado de Davi estava o registro de todas as lutas que ele tinha passado. E ali estava registrado. O cajado era um diário. O cajado era um relato do registro de todas as coisas boas e também das lutas que ele passou. Isso era uma cultura. Se nascesse uma criança, algo bom, escrevia no cajado. Se fosse uma coisa, luta muito grande, também escrevia. Davi naquele dia tinha marcado no cajado dele que tinha vencido leões,
tinha vencido o urso e estava registrado. Por isso ele vai falar para Saul: Saul, assim como Deus foi comigo aqui, eu já deixo essa aqui reservada, porque aqui eu vou marcar. Se Deus foi comigo com o leão, com o urso, ele também será comigo nesse gigante. Aquela adversidade projetou Davi de tal forma que quem vencesse aquele gigante, quem vencesse Golias, não pagaria imposto, nem ele e nem a sua geração, nem a sua família, nunca mais. Seria ele isento de impostos. E a Bíblia diz então que Davi enfrenta aquele de Golias e ganha aquela batalha. E lá na frente, Jesus é filho de Davi. Ele não precisa pagar imposto, porque aquela adversidade que Deus permitiu que Davi sofresse era para projetar, para abençoar os filhos dele lá na frente. Então eu quero dizer para você que a adversidade que Deus permite hoje acontecer na sua vida, além de ser bênção para você, vai projetar bênção para os seus filhos, até a 1000ª geração daqueles que amam o Senhor. Deus abençoe e não se reclame da adversidade, porque há uma vantagem na adversidade, e uma delas é Deus te projetar. Até o próximo vídeo.